Olá, boa noite. Namastê. Bem-vindos ao encontro do Satsang. Aqueles que estão participando pela primeira vez, nosso encontro tem a finalidade de oferecer um espaço aberto, que a pessoa pode entrar, pode participar. E a finalidade desse encontro é possibilitar o acesso a ensinamentos, a percepções, a visões, a compreensões de temas que vão surgindo na medida que a gente caminha na nossa jornada espiritual, especialmente conduzida, uma vez que a gente esteja recebendo a energia Diksha. Mas não é só para esses caminhantes, né? Encontro aberto a qualquer pessoa que esteja em qualquer jornada. Importante que a gente possa, por estarmos juntos, abrir mais e mais e mais o nosso espaço de consciência, nossa compreensão, nosso coração e nossa vida como um todo, né? Nossa qualidade de vida. Jornada espiritual está associada à vida, não está associada ao intelecto. Então, o que é mais importante fazer aqui é permitir que as coisas que vão sendo vistas se tornem numa compreensão. E a compreensão ela só é possível quando a gente experiencia, vivencia as coisas que a gente está aprendendo, né? Tudo aprendizado que se torna parte da forma como você vive, porque você tem uma experiência direta, bem direta mesmo, do que está sendo dito, do que está sendo visto, se torna uma verdade para você. Esse é o significado também da palavra satsang. É um encontro com a verdade por causa disso, né? Para que as coisas que a gente ouve, que a gente lê, que a gente vai descobrindo, possam servir cada vez mais para que a nossa consciência encontre uma acelerada expansão. Acelerada é modo de dizer, né? A expansão tem o seu próprio tempo, mas ela pode ser muito rápida. Ela pode, às vezes, acontecer numa fração de segundos também. É o tempo, que é uma frase que eu ouvi há muito tempo que eu achei muito interessante, né? Quanto tempo leva para você enxergar algo que você não via quando você estava dentro de uma sala, de um quarto escuro, e você acendeu um fósforo, né? E pôde ver todas as coisas que estão ali, todos os objetos, né? Tudo que se encontra ali naquela sala escura. Quanto tempo leva entre o não ver e o ver? Então, quando a gente fala em expansão de consciência, ela se dá dessa forma. Quando você não via e passa a ver. É praticamente imensurável, né? Não dá para medir o tempo que isso leva. Acontece no tempo que o teu sistema, tua percepção muitas vezes se surpreende com o que está vendo e que não era visto antes. É uma aventura. É sempre uma aventura. Então, o nosso encontro aqui tem essa qualidade também. Às vezes as coisas são vistas muito rapidamente, né? E é claro que quando você se move num quarto escuro, né, inevitavelmente você vai tropeçar em coisas que você não sabia que existiam, eventualmente até cair e se machucar, porque você não sabia que certas coisas estavam ali. Você vai eventualmente, né, dar cabeçadas, né, ou vai ficar muito paradinha, né, sem se mexer, com medo de estar encostando ou fazendo alguma coisa que não devia, correndo algum risco. Então, no momento em que você recebe uma luz, ou que você mesma acenda, né, um fósforo, né, uma vela, uma lamparina, uma luz elétrica, por que não, né?
tudo aquilo né, que te atormentava, te assustava, ou que parecia difícil, ou até mesmo assustador, simplesmente desaparece nesta velocidade, né, no tempo em que você não via e passa a ver as coisas. Então, caminhada espiritual é isso, né? É a gente se permitir, se possibilitar cada vez mais oportunidades para enxergar coisas que a gente não via antes. E, obviamente, a nossa vida, a nossa existência, né, de uma forma bem ampliada, assume uma outra dimensão. Né? Você se mover em claridade faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? Então, como sabem, a Diksha, para quem já recebeu, pelo menos uma vez, né, ela vai suscitando esses estados, vai te proporcionando esses estados, porque é da natureza desta energia facilitar com que você veja o que ainda não foi visto. E mais, pelo fato de você estar vendo o que você não via antes, você também vai começar a desfrutar e aproveitar cada vez mais de estados de liberdade. Liberdade só é possível quando você enxerga as coisas. Quando você não as vê, né, você ainda se encontra inconsciente, você também vai se encontrar num estado de aprisionamento. Né? Às vezes você nem se dá conta, porque já nasceu aprisionado e viveu a vida inteira aprisionado. Eis que, de repente, né, por uma intervenção divina, como é o caso da Diksha, que é uma intervenção divina, algo abre a porta, né? Ou algo te mostra uma porta que já estava aberta e você não percebia. Muitas vezes é o caso também. Né? E você sai, é liberado do seu aprisionamento. Então, isso é o que a gente chama de cura espiritual, a verdadeira cura espiritual. Né? É esse sair da gaiola, né? Sair da caixa, sair da mente, sair dos condicionamentos, sair das percepções limitadas e acessar estados diferentes. Então, o encontro está aqui para... Você quis dizer tchau, não é? O nosso encontro aqui está concebido para isso, né? Então, o satsang tem esse propósito. Muito bem-vindos a todos. Então, como sabem, a partir de agora, que eu já dei uma explicadinha, né, como as coisas são, vocês podem ficar à vontade para postar as suas questões aqui, tá bem? E eu, na medida do possível, vou estar respondendo. A gente vem seguindo processos bastante dinâmicos, né? E uma das coisas que acontece em encontros assim é que é um espaço também para a gente aprender, ou uma oportunidade da gente entrar em contato com alguns ensinamentos da Oneness University, com coisas que são oferecidas nos processos que acontecem lá, e que eu tenho o prazer de compartilhar aqui nesse encontro, né, no encontro online, como também nos encontros presenciais que a gente, quando tem oportunidade, oferece. Né. No final do encontro, eu ofereço uma Oneness Meditation, que consiste na transmissão de Diksha através dos olhos. Então, todas as perguntas devem ser colocadas de preferência até no máximo 5 para as 11 horário de Brasília, tá bom? Porque tem acontecido, né, das pessoas colocarem algumas coisas já numa hora que muitas vezes eu não tenho mais como estar respondendo. Todas as perguntas são absolutamente apropriadas e bem-vindas. Não tem nada que
que precise ser especial ou que precise ser colocado de uma forma elaborada, né? A gente sempre gosta quando vem de uma necessidade mesmo pessoal sua, né? Quando você quer saber algo de fato, né? Que vai fazer diferença na sua vida, na sua maneira de perceber as coisas. Então, essas perguntas são legais porque elas oferecem a possibilidade de uma resposta que vai beneficiar todas as pessoas. Mas todo tipo de pergunta sempre é muito bem-vinda. Então, como sabem, a gente passou também recentemente aqui pelo processo do PG, Phenomenon the Gift, e a gente já sabe que vai acontecer um próximo no mês de outubro. Então, depois não digam que eu não avisei com antecedência, né? Que não foram avisados com antecedência. Então, eu, como já vinha fazendo, os processos anteriores que aconteceram aqui, eu vou estar sempre insistindo muito para que todos que estão participando aqui dos encontros venham, né? A gente não sabe ainda onde vai ser o próximo PG. Já teve um no Rio de Janeiro, tivemos um em São Paulo, agora em janeiro, e estamos aqui aguardando ansiosamente para saber onde é que vai ser o próximo PG, que parte do Brasil, né? Mas vai ser no mês de outubro. Então reserve o mês de outubro para participar e já vão separando dinheirinho para isso também, né? Para não chegar lá, não tem dinheiro, está muito caro. Não, já separa desde agora, vai fazer uma poupançazinha, né? Nem que seja R$50 por mês. Quando chegar em outubro, vai te ajudar muito a viabilizar a participação nesse encontro. Oi, Rose. Rose não, Rossi, né? Você já falou de você já falou de fazer as pazes com o nosso ego. Homem velho, cada um fala de um jeito. Poderia falar mais um pouco? É assim, Rossi, o ego não é uma coisa que a gente tem como combater, né? Muitas linhas espirituais tendem a direcionar, né, o caminho espiritual por uma dissolução do ego, uma desidentificação do ego. No entanto, o ego ele não tem como desaparecer por uma ação direta sua. Quem vai estar buscando, da forma mais elaborada que seja, fazer alguma coisa com o ego é o próprio ego, por mais sofisticado que seja esse processo, né? Então o ego ele se expressa de inúmeras formas, né? E nós temos inúmeras manifestações do ego com as quais nós nos encontramos profundamente identificados, né? É a palavra certa. Nós estamos identificados com o ego, ou seja, nós assumimos um determinado personagem já desde muito cedo, que depois ele se multidimensiona em inúmeras personalidades. Isso tudo vai acontecendo já numa fase de criança, né? Quando você, para poder lidar com as inúmeras situações que a vida te proporciona, você vai criando personagens, né? Para angariar mais amor, para se proteger, para competir com o irmão, para ser bom aluno na escola, para ser atraente, para ser o melhor jogador de bola, para ter amigos. Inúmeras situações, né, que vão se apresentando já na escola, quando a gente ainda é criança, e que, para que a gente possa interagir com outras crianças, com outras pessoas, depois na fase adulta, né, nós desenvolvemos uma série de personalidades. Algumas dessas personalidades desaparecem e outras a gente começa a achar que esta ou este somos nós, né? Este é o assim chamado ego, né? Ele não é real, ele foi desenvolvido quase como um ator, né? Desenvolve um personagem para uma peça de teatro. Então, os atores eles são muito privilegiados nisso, porque na medida que eles vão vivendo papéis diferentes, quer seja numa peça de teatro, num filme, ou até mesmo na novela de uma televisão,
eles têm como transitar por personagens muito diferentes, né? Às vezes um ator faz durante um tempo tão longo um determinado personagem que ele, o personagem, às vezes acaba até se confundindo. Já aconteceu, né? Pode acontecer. E na nossa vida é meio isso, né? Nós criamos inconscientemente determinadas personalidades com as quais a gente se identifica. Quase sempre estas personalidades vêm de alguma situação com a qual a gente não soube lidar quando a gente era criança, né? Uma injustiça, uma dor psicológica, uma dor física, um sentimento de rejeição, o que seja, né? E aí a gente começa a desenvolver e a sustentar este personagem. Então, tem todo um processo mais complexo, né, de desenvolvimento deste ego. O mais importante é a identificação. É quando você se identifica e diz assim, este ou esta sou eu, né? Quando uma situação de vida traz algo e que demonstra para você que este ou esta não é real, né, muitas vezes a gente pode estar entrando em sofrimento, né, porque o ego ele precisa se autopreservar, ele precisa se sustentar e ele também precisa se nutrir, né? Então a gente sabe, né, isso é clássico, né? Quanto mais situações em que você possa se sentir valorizado pelas coisas que você faz, pelo reconhecimento dos outros, mais o ego se nutre, né? Só que todo esse processo ele é ilusório, né? Ele não é real. Este personagem ele não é real, ele sucumbe, né? Ele não sobrevive muito tempo, né? Então, quando eu digo que é importante não se preocupar muito com o ego, é porque todo esforço que a gente faz em não querer, né, em querer desmontar essa coisa toda, é também parte do próprio ego que quer se tornar algo melhor. A gente dificilmente escapa, é como se fosse um ciclo vicioso, né? E quem é que está tentando se desfazer do ego é o próprio ego, né, que quer ser visto como uma pessoa espiritualizada de um nível mais alto, ou uma pessoa que já não tem mais ego, né, que já não está mais identificada com nenhuma das necessidades do próprio ego. Então, quando eu digo para não se ocupar nesta tentativa de tentar desfazer do ego, é nesse sentido que eu estou colocando. Tá bom, Rossi? Outra forma que a gente tem, né, é de identificar os jogos do ego, né? Esses são ensinamentos que a gente passa nos cursos de iniciação e que são preciosos, são importantes. Porque na medida em que você vai percebendo que você faz uma série de atividades, uma série de jogos, como a gente chama, né, para sustentar o seu ego, e que você gasta uma energia vital, né, enorme para sustentar este personagem, e você está perdendo a sua vida com isso. Então, na medida que a gente identifica os jogos, né, o ego também vai perdendo essa necessidade de fazer tantos esforços para se manter no poder, né, ou sobreviver. Então, esse é um assunto longo, né, de exploração longa, e ele é explorado pelos mais diferentes mestres, por diversas perspectivas, mas a gente está sempre lendo e ouvindo, por um ângulo ou por outro, mais ou menos a mesma coisa, né? O que eu coloquei aqui, que você está me perguntando, é mais, não se preocupe tanto, né, em achar que você está fazendo uma coisa espiritual, em que você precise, então, se desfazer do seu ego. Não, né? O ego ele vai se esfarelando por si mesmo na medida em que você cresce, na medida que você se reconhece, na medida que você se enxerga, né? Na medida que você começa a ter uma noção do tamanho real que você tem, né? Que não é mensurável, mas enfim, né? E você vai encontrando um jeito de se encaixar na realidade de uma forma mais simples, né? Tudo isso que eu estou mencionando aqui não é uma coisa que você possa fazer por si mesmo. São coisas que acabam acontecendo na medida em que você vá buscando se autoconhecer e conhecer as coisas que
né, que os mestres vão apresentando, que as coisas que vão sendo disponibilizadas para que você cresça. Tá bom, Rossi? Oi, Mônica. Gostaria de saber sobre conexão espiritual com uma pessoa que está distante, em outro país. E a troca de energia é muito boa. Mônica, eu não sei exatamente o que você quer saber. Tá? Conexão espiritual com uma pessoa que está distante em outro país. Você pode se conectar. Deixa eu colocar de uma forma diferente. Né? Conexão é um estado. Por exemplo, quando a gente fala sobre a Diksha, deixa eu derivar para um outro caminho aqui. Né? Quando a gente fala sobre a Diksha, a energia Diksha, ela também é chamada de bênção da unidade. Né? E a Diksha, ela se manifestou de uma forma mais presente a partir de 89, né? Por meio de crianças inicialmente, para que nós estabelecêssemos a tal da conexão, ou seja, para que nós pudéssemos nos reconectar ou reencontrar o que chamamos de estado de unidade. Então, a maior fonte de sofrimento para todos os seres humanos é o que chamamos de estado de separatividade. Estamos desconectados. Estamos desconectados das pessoas, estamos desconectados da natureza, estamos desconectados de nós mesmos e estamos desconectados do divino, de Deus, da consciência superior. Esse estado de desconexão é a origem, é a fonte de praticamente todo o sofrimento espiritual pelo qual a gente passa. Então, quando a Diksha surgiu e se manifestou novamente, ela vem com essa intenção primeira, de reconduzir todas as pessoas de volta a uma conexão, porque essa conexão foi perdida. Não só de uma pessoa com outra que está em outro país, que é o que você está eventualmente experienciando. Né? A reconexão, ela deve se dar em todas as coisas, em todos os setores da existência. Né? Às vezes, quando a gente tem uma conexão forte com alguém, a gente começa a ter uma referência. Puxa, é possível. É possível. Se eu posso me conectar com uma pessoa onde quer que ela esteja, né? Porque em estado de conexão, tempo e espaço desaparecem, estamos todos aqui e estamos todos neste momento, estamos aqui e agora. Né? Essa é a realidade. Então, quando a gente se conecta, quando a gente se reconecta, a gente se reúne num único espaço físico, num único tempo. É o mesmo espaço, é o mesmo tempo. Esse é o estado de conexão. Ele pode se dar com uma pessoa, ele pode se dar com todas as pessoas. Ele pode se dar com todas as pessoas e ele pode se dar com uma natureza como um todo. Muitas vezes nós estamos também desconectados de nós mesmos. Desconectados do próprio corpo, desconectados dos próprios sentimentos, desconectados do que está se passando internamente. Todos esses processos sempre são processos de conexão, de reconexão. Toda a cura que a gente precisa, né, toda a mais importante cura, assim como as dores que se manifestam em nossas vidas, sempre estão relacionadas ou com a conexão ou com a falta dela. Daí, um caminho espiritual se apresenta, dizendo para você, olhe, você precisa encontrar meios de se reconectar. Todas essas coisas que você está vivendo, todas as coisas pelas quais você está passando, que são difíceis, estão acontecendo desse jeito,
porque você se encontra ainda desconectado, desconectada. Então é importante a gente ir descobrindo essas coisas. O fato de a gente poder ter uma boa interação com alguém que está morando longe, vivendo em outro país, né? Vivendo num outro tempo, como a nossa amiga que está aqui, que é dos Estados Unidos e está com, né, a Sandra, que está vivendo aparentemente num outro tempo, que o relógio dela está com 6 horas mais cedo, mas a gente está aqui junto, né? Ela está num outro país, mas ela está aqui. Estamos todos aqui. Todo mundo está aqui. Ninguém está em outro lugar, está todo mundo aqui, né? Então, isso a gente vai aprofundando nos estados de conexão. E é muito importante que a gente alimente isso, né? Que a gente esteja aberto a se conectar. Não apenas com pessoas, né? Que a gente possa ir crescendo em consciência e se conectando cada vez mais. Porque a gente vai acabar descobrindo que nós somos todos conectados. Não existe alguém que esteja desconectado, seja lá onde quer, onde que ele viva, né? Todos os seres humanos fazem parte de um único corpo. Ou seja, estarmos desconectados é só uma ideia, é só uma forma de a gente perceber as coisas, é resultado de uma percepção equivocada. Todos nós somos conectados, né? Quando a gente reencontra isso como uma verdade, como um fato, né, a gente começa a acessar o assim chamado estado de unidade. E aí as coisas mudam, né? Porque você vai compreender que qualquer pessoa, quer esteja longe, quer esteja perto, né, faz parte de você. Você não está separada dela. Não como um conceito mental, não como uma ideia, mas como uma realidade para si mesmo, né? Tá bom? Isso deve ser aprofundado ainda, né? Oi, Núbia. Eu penso que quando as pessoas se sentem magoadas, mesmo quando sabemos que se elas tivessem outra percepção, não se sentiria magoada. Isso gera karma. Que chato isso. Eu vou comentar da seguinte forma, tá, Núbia? Karma, o que gera karma não é isso, né? Karma é aprendizagem. Karma é um caminho para você reexperienciar coisas que precisam ser vividas, vivenciadas, como um meio de crescimento, né? Karma é aprendizagem. Karma não é uma coisa ruim. Karma não é uma coisa da qual você possa se livrar. Nem deve, né? Estamos todos aqui no planeta Terra para vivenciarmos os nossos karmas. E os karmas, eles são vividos na medida em que nós nos relacionamos, né? Como eu acabei de comentar aqui com a Mônica, e na medida que a gente se conecta, ou a gente se dá conta o quanto desconectados nós nos encontramos, né? As mágoas, né, elas nem sempre vêm daquilo que está acontecendo no exato instante, né? Nós temos, como seres humanos, uma capacidade muito grande de acumular mágoas, né? Por quê? Porque nós não somos estimulados, não somos muitas vezes nem nos é permitido, né, vivenciar uma experiência por inteiro. Nós vivemos uma experiência quando nós somos crianças em especial, né, uma experiência dolorosa, e ela não é expressa na sua inteireza, ela é interrompida, ela é sabotada, ela é suprimida, ela é reprimida. Então você não pode chorar, você não pode expressar sua raiva, você não pode gritar, você não pode bater, coisas assim que uma criança tem necessidade às vezes de fazer, né? Então, estas coisas vão formando pequenas cargas que muitas vezes são acumulativas, né? Elas vão crescendo e vão ficando presentes no teu sistema. Estas são as mágoas. Muitas vezes nós nos magoamos com uma pessoa, especialmente nos relacionamentos mais íntimos, né, mais próximos, com amigos, com parceiros, com filhos, com pais, com irmãos, com chefe, com colegas, né? Estas pessoas, quanto mais íntimas elas estão, né, quanto mais próximas elas se encontram em nossas vidas, mais elas têm poder de nos magoar e também de se magoarem,
São essas pessoas, especialmente parceiro, né? Então, quando a gente se magoa num relacionamento, né, não é que isso vai gerar karma. Isso já é karma. Né? A relação já é karmática. Não é que vai gerar karma a partir de então. Não, o karma já está ali. Né? A situação karmática já colocou você diante de uma outra pessoa para que você e ela, que nada mais são do que meros espelhos um do outro, possam, nesta relação, curar algo, né? Ou um com o outro, ou cada um com as suas próprias dores e mágoas acumuladas. Então, é dessa forma que as coisas acontecem. Né? Você não vai gerar karma porque alguém se magoou e... Não. Né? O karma já é pré-existente. O karma é que te colocou junto com esta pessoa. Para que estas situações, onde um eventualmente se magoa com algo que o outro fez ou deixou de fazer, disse ou deixou de dizer, possa ser liberado, possa ser curado. Porque a mágoa já existia antes. Ela não surgiu deste evento. Né? Ela está na memória, ela está no inconsciente. Se não foi você que a magoou, outra pessoa vai magoá-la. Né? Muitas vezes a gente vai trocando de relacionamentos, achando que um próximo nós não vamos mais nos magoar. Só que, obviamente, né, se essa situação que é sua não está resolvida, não está curada, não está liberada, mas o próximo parceiro, o próximo amigo, amiga, vai de novo, num determinado momento, tem todo o potencial para isso, te magoar novamente pelas mesmas coisas. Né? A forma pode variar um pouquinho, mas a mágoa, porque a mágoa está dentro. Né? O karma, ele justamente permite que você, ao se relacionar, possa curar esta mágoa, que às vezes nem é diretamente com a pessoa que está diante de você, né? E você possa seguir vida adiante livre, né? Da mágoa. Né? Nós temos karmas, assim chamado bom karma, e temos o assim chamado sat karma. O sat karma é karma positivo. Né? São as situações positivas, das ações positivas que você realiza e que são benéficas, vão sendo acumuladas na sua vida como algo que vai te permitir fazer coisas boas e receber coisas boas. Então, karma é uma lei da natureza espiritual. Né? Tudo que vai, volta. Né? Você faz uma coisa positiva, ela volta positiva. Você faz uma coisa destrutiva, ela volta destrutiva para você. Não é castigo, é para você compreender como as coisas funcionam. Muitas vezes nós magoamos pessoas e não sabemos que estamos magoando pessoas. Estamos falando coisas, ou fazendo, ou deixando de fazer, e isso está provocando uma dor enorme numa outra pessoa e você não sabe disso. Né? A não ser que ela expresse isso, você vai continuar fazendo. Né? Então, este é o karma. É você aprender, né, que as suas atitudes, seus comportamentos, né, estão provocando efeitos no universo, estão provocando efeitos nas pessoas. Porque a gente, quando corta uma árvore, também está criando karma. Né? Quando a gente mata um animal para comer, sem necessidade, a gente está criando karma. Com os animais, com os vegetais, né? Com o planeta como um todo. O próprio planeta Terra tem o karma dele dentro do universo. Né? Nós, seres humanos que habitamos este planeta, temos nosso karma como humanidade. Né? Então, todas as coisas estão interrelacionadas. Né? E todas as coisas nos oferecem uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento. Então, se tem uma mágoa aí se manifestando, ela precisa ser e deve ser curada. Tá bom? Oi, Rose. O despertar causa, pelo menos em mim, um duelo de conceitos antigos com os novos. Rosi, tá. Rose, o que acontece com o despertar é que todos os conflitos que você eventualmente ainda tenha, com o que quer que seja, eles inicialmente vão ser vistos. Né? Despertar não é um jogo de conceitos.
O despertar é você encontrar a liberação da sua mente. É isso que é despertar. Não é, transitar entre conceitos diferentes, né? O despertar é você não ter mais conceitos, é você se mover isenta e livre de qualquer conceito a respeito do que quer que seja. Então, ficar vendo conceitos diferentes é uma primeira fase, né, que pode ou não ocorrer, para que você observe como a sua mente funciona. Porque a mente, quando ela é flagrada no seu funcionamento, nas suas dinâmicas, nas suas estratégias, ela deixa de fazê-lo. Aí você se torna uma testemunha dos processos da sua mente. E a mente vai se tornando enfraquecida, vai se tornando mais impotente, vai ocupando o seu devido lugar, né? Então, o despertar, ele não é um jogo de diferentes conceitos. O despertar é um estado de consciência, né, que na medida que ele se aprofunda e que ele expande, na verdade você vai ficando livre de qualquer conceito. Você começa a desfrutar da vida e das coisas que se apresentam sem dar a elas qualquer tipo de nome, sem atribuir a elas algum valor, sem atribuir a elas o assim chamado conceito, né? Você vai viver a vida num estado de realidade com tudo que te cerca, com tudo que está diante de você, sem necessidade de conceituar. Aí sim você se encontra desperta, né? Isso é estar desperto, né? Aí você vai viver cada situação por completo, sem entrar num estado de conflito com o que quer que seja, né? Porque o estado de conflito sempre é proporcionado pela dualidade dos processos mentais. E isso não é estar desperto, né? Estar desperto é justamente você estar fora desse processo, estar fora desse estado de conflito mental. Bom? Oi, Sandra. Cônsul. Sou doadora. Estou em uma fase delicada. Por isso não tenho feito nem doação de Diksha. Queria saber se poderia estar auto-aplicando, mesmo não estando com a minha energia muito elevada. Estarei no Brasil no próximo. A autossabotagem faz parte do ego. Então, Sandra, claro, tá, você pode sim dar Diksha a si mesma. Você pode receber, como você vai receber hoje, a Oneness Meditation Online, que é disponibilizada por mim, né, no final desse encontro, e disponibilizada também por outros meditadores, inclusive aí nos Estados Unidos, né? Tem alguns Oneness Meditators que fazem isso, né, quase que diariamente. Tem 2 americanos que fazem isso quase que diariamente, né? Mas como é online, você tem a possibilidade de estar recebendo isso a qualquer momento, né? E é importante você estar recebendo, né? Não se preocupe tanto em doar Diksha, né? Nesses últimos tempos mais recentes, né? Nesses últimos meses, todo o empenho da Oneness University, e eu estive lá na Índia agora em dezembro, foi de nos reconduzir a receptividade, né? Que nós nos tornemos primeiramente receptores, né? Mais ocupados em nos preparar para receber, e não tão ocupados em dar o que muitas vezes a gente não tem para dar. Então, todo o encaminhamento mais recente da Oneness University, dos processos do Journey que eu fui fazer lá, né, e do PIG também, tá conduzindo as pessoas a se tornarem mais capacitadas, mais receptivas, né, mais abertas a absorver e a adquirir algo, do que em doar Diksha, muitas vezes não tendo nem mesmo qualquer tipo de conexão, o que tem acontecido bastante, né? Então não se preocupe, dar Diksha vem de um espaço natural de abundância, né? Quando você sente que é isso que é para fazer, que você está plena, você está... Mas
não significa que quando você está passando por um momento delicado ou difícil, você não possa dar diksha, porque a diksha não está em você. Né? Muita gente confunde isso. Né? A diksha a gente não carrega, né, na mochila. A diksha a gente acessa e a gente se torna humildemente apenas um canal dessa energia. Tanto faz como a gente se encontra. O que a gente evita só é estar num estado de consciência, vamos dizer assim, identificado com emoções de violência, né? Está com muito ódio, está com vontade né, de destruir. Então não é um bom momento para a diksha, né? Porque você está tá transtornada, né? Ou está alterada por bebida, ou está alterada por droga, né? Ou está... Né? Então, esses estados é que nos impedem, de fato, de dar a diksha. Né? Fora isso, né, tá bem, está passando por uma crise, está passando por uma tristeza profunda, o que quer que seja, não é impedimento para você dar diksha. Tá? Porque o que vai estar sendo passado para aquele que está recebendo a diksha não vem de você. O que é esperado de você é que você esteja capaz de se conectar, do jeito que você tiver aí, né, na situação que você tiver. Você canta o Mula Mantra, você se conecta, vá a um lugar onde tem mais voadores de diksha, como seja, como for. Né? E se você não tem com quem compartilhar, né, não sei onde você mora aí, em Los Angeles, né, você sim, você pode buscar as One's Meditations online, né, que tem o dia inteiro, né, e também pode dar diksha a si mesmo, pode fazer suas preces diante de um altar, né, monta um altar, né, se conecta e pede para receber o que você está precisando. Se você puder encontrar aí, né, espaços, eu sei que eles têm, não sei se tem aí na sua cidade, né, das câmeras sagradas, procure participar também. Tá bom? Oi, Maria de Paula. E quando a gente toma consciência que magoou alguém, mas não tem como entrar em contato para conversar, pois já faz muito tempo, orar, enviar energia para aliviar a nossa culpa e a mágoa do outro adianta? Adianta, mas você pode fazer mais do que isso. Viu? Maria de Paula. Né? É importante, é muito importante a gente reconhecer que magoou uma pessoa. Né? É muito importante esse reconhecimento, esse é o primeiro passo. Né? Porque se a gente não reconhece que é capaz, ou que magoou, né, ou que disse coisas, ou fez coisas, ou deixou de fazê-las, aí é difícil. Né? Então, o primeiro passo, e é um passo importantíssimo, né? Muitas vezes o ego não deixa a gente ver isso, né? Porque nos achamos né, meio santificados, meio cheios de amor, pessoas maravilhosas, e, no entanto, magoamos pessoas sem nos dar conta. Né? Achamos que somos pais ótimos, né, irmãos maravilhosos, né, filhos, então nem se fala, somos filhos incríveis, né, e a gente não se dá conta de quanta mágoa a gente já causou e quanta mágoa a gente ainda causa nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Obviamente que quando a gente se relaciona com um parceiro é onde a coisa pega mais. Né? E então, só de você reconhecer que você causou dor a uma outra pessoa, já é muito importante. Terceira vez que eu falo isso. Né? Outra coisa é que, segundo passo, né, no momento que você reconheceu que você fez algo, né, que essa pessoa está machucada, está dolorida, né, às vezes seriamente, às vezes superficialmente, não importa, mas ela está nesse estado porque você fez alguma coisa. Né? Então, o pedir perdão, né, a esta pessoa, mesmo que ela não esteja diante de você, mesmo que você não vá poder dizer isso direta e pessoalmente, né, funciona muito, né, porque toda uma energia é liberada. E, um terceiro passo, você perdoe também a si mesma por tê-lo feito, possivelmente em ignorância, sem se dar conta. São 3 passos importantes e que funcionam muito. Todo
movimento que a gente faz para liberar uma dor causada por nós mesmos, na dimensão que seja, né? Às vezes a gente só vai se dar conta lá na frente, né, que magoamos nossos pais, que já não estão mais vivos. E agora? Como fazer? Você vai pedir perdão a eles, né? E eles vão ouvir você pedir perdão, mesmo que eles não estejam mais vivos, né, não estejam mais encarnados, eles vão estar ouvindo. E essa energia da mágoa que foi criada, ela é liberada, mesmo que a pessoa não esteja mais diante de você. Tá bom? Então funciona assim. Funciona assim. E precisa ser feito. Qualquer coisa que a gente faz para curar um relacionamento ajuda, viu? Não necessariamente você colocou aqui, Maria de Paula, enviar energia. Não é exatamente enviar energia, né? Porque enviar energia não necessariamente dissolve uma mágoa, né? O que dissolve uma mágoa é você reconhecer, né? Reconhecer e se responsabilizar até um certo ponto pelas coisas que você fez ou eventualmente ainda faz, né? Então, tem um processo que é dado pelos treinos avançados, eu sou um deles, e um processo que eu gosto muito de dar, que é o processo de cura dos relacionamentos. Normalmente, quando eu sou convidado aí para fazer um trabalho em alguma parte do Brasil, né, uma Oneness Meditation, eu gosto muito de dar o processo de cura dos relacionamentos, porque ele oferece, né, uma oportunidade de liberação tão grande. E a gente sabe, né, eu já tenho sempre lembrado aqui, quando a gente está num estado de mágoa, né, ou lidando com alguém que se encontra magoado, a nossa vida fica bastante limitada, né? Essa energia da mágoa, né, especialmente quando é um membro de da nossa própria família, né, por que não um antepassado, né? A gente também trabalha com isso no processo de liberação dos antepassados, né? E a gente vai sim buscar o perdão, né, de alguém que já não está mais aqui nesse plano, né? Por quê? Porque o fato desta mágoa ainda está presente de alguma forma afeta diretamente o como e os porquês da nossa vida acontecerem ou deixaram de acontecer, né? E com relação à prosperidade, com relação à saúde, com relação à expansão de todos os aspectos da nossa vida. Sempre que a gente identifica que existe uma mágoa com relação a alguém ou de alguém com relação a gente, é importante a gente dar uma atenção bem especial, né? Só de dar atenção, alguma coisa já vai se encaminhando, né? Se a gente puder encontrar um meio de buscar o perdão, né? Maravilha, maravilha, né? Porque isso chega na pessoa e ela também é liberada. Às vezes a gente tem uma mágoa tão grande, o outro lá está se sentindo culpado e a vida não abre para nenhum dos dois, né? Mesmo que fisicamente estejam distantes, mesmo que um dos dois já não se encontre mais vivo, né? Mesmo que os dois não se falem mais, né? Então é importante a gente fazer um trabalho de revisão de vida, né, com alguma frequência, não só no dia 31 de dezembro, né, fazer mesmo um trabalho de revisão, identificar pessoas, né, que por mais que você justifique, não, mas eu tinha todos os motivos para fazer, tinha todos os motivos para falar, né, tinha todos os motivos para ir embora, né, mesmo que assim seja, né, você de alguma forma provocou também uma mágoa na outra pessoa. Então, nesse trabalho de revisão, né, é importante fazer de vez em quando, como eu já disse, você vai identificando, né, quantas dores você provocou a tantas pessoas e como você hoje se encontra preso, né, por conta dessas mágoas que você mesma causou. Num nível mais profundo, você mesmo também se encontra preso porque você não se perdoa, né, na sua consciência interna, né, na consciência de si mesmo, por ter agido dessa forma. Mesmo que hajam todas as justificativas para tal, você não se perdoa, né?
Então esse perdão precisa acontecer e esse perdão precisa ser buscado. Né? É um processo de liberação muito forte e ele é contínuo, não é uma vez só não. Né? É um trabalho contínuo. A gente está sempre buscando. Né? Porque tudo aquilo que acontece sempre que a gente cria uma situação de dor a uma outra pessoa é karma e volta para a gente. Né? Volta para a gente. Então, uma forma de a gente liberar o karma é identificar e buscar a liberação, buscar a cura, buscar o perdão. Tá bom? Oi, Núbia. Eu preciso muito dessa cura de relacionamentos que você mencionou. Como funciona? Eu não sei se você sabe, Núbia, eu sou convidado, né, a viajar ao encontro de grupos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Eu, Ascar, Alessandra Giordano e a Narayane. E a gente é convidado principalmente para oferecer Awareness Meditation presencial. Né? Como eu vou fazer daqui a pouco aqui, é aqui online. Né? Mas, que nem eu fiz agora, anteontem, domingo, eu estava em Bragança Paulista. Né? O Bascar viajou, veio aqui para São Paulo. Eu estava em Bragança com a Narayane, nós fizemos uma Awareness Meditation dupla. Então a gente viaja para oferecer, por meio de encontros, né, presenciais, as pessoas se reúnem e temos um espaço físico para isso. Né? Eu já fiz Awareness Meditations para 1.000 pessoas, para 700 pessoas. Né? Então, às vezes, são grupos grandes. Como pode ser um grupo de 30 pessoas, como o que aconteceu aqui essa semana. Então, a gente vai, um grupo de pessoas se reúne. Como eu estou indo, muitas vezes, para lugares que são longe, né? O Brasil é grande e a passagem é cara, né? Não dá para ir e voltar no mesmo dia. Então, aproveitando que eu vou, ou algum estado, né, alguma cidade, eu ofereço mais alguma coisa. Então, nessas oportunidades, por exemplo, eu ofereço o processo de cura dos relacionamentos. Faço aqui em São Paulo também, de vez em quando, sempre que dá. Né? É um processo que dura aproximadamente 3, 4, pode chegar a 5 horas. Né? E, então, as pessoas se inscrevem, a gente se reúne num espaço e eu conduzo um processo para isso. Tá bom? É dessa forma. Detalhes eu não posso te contar, eu posso dizer que é dessa forma que a gente organiza. Né? Geralmente eu associo, como eu já disse, a um evento da Awareness Meditation. Né? Mas não precisa necessariamente. Eu faço isso mais porque a despesa de viagem está inclusa, né? Uma vez que eu estou viajando para fazer uma ON e estou hospedado, enfim, tem todo um custo aí de viagem, eu já aproveito e ofereço mais um ou outro processo. Né? Eu tenho alguns processos de crescimento, alguns processos de trabalho que eu ofereço em situações assim, oportunidades. Tá bom? São vários, são vários. Se você quiser, você procura o meu blog e tem uma descrição desses trabalhos todos. Tá bem? Um dos processos do também que a gente tem feito, né? Somos, eu não sei exatamente quantos, mas talvez uns 20 trainers avançados. Né? Somos trainers, o trainer passa por um processo lá na Índia para iniciar novos doadores de Diksha, e ele traz na bagagem do que ele tem para oferecer, cura dos relacionamentos, processo de prosperidade, não, desculpa, cura, processo da saúde e processo de prosperidade. São 2 trabalhos. E alguns outros processos que são mais voltados para doadores de Diksha. Né? E eu já sou trainer desde 2010, fazem 7 anos que eu sou trainer, e em 2014 eu fui fazer um curso lá para me tornar trainer avançado. Então, os trainers avançados são um número menor, não somos em muitos brasileiros, e a gente oferece outros processos. Né? Um deles é o de liberação dos ancestrais, outro é de paternidade, é um processo muito lindo para ensinar as pessoas a serem pais, né? Mesmo que já sejam, mesmo que não queiram ter filhos. É um processo muito bonito. O processo de cura dos relacionamentos e mais alguns outros. Né? Então tem
tem um conjunto de trabalhos que a gente oferece que permitem àqueles que estão crescendo com a Diksha se aprofundarem e se submeterem a algo que vai ajudá-las mais intensamente a encontrar o que estão buscando. Tá bom? Não é terapia, são processos que usam tecnologia espiritual, né? E outros recursos. Não é um processo terapêutico. Tá bem? Então, estou encerrando o nosso encontro aqui. Vou me preparar para oferecer a Awareness Meditation, como eu já disse. Para quem não sabe, a Awareness Meditation dura exatamente 21 minutos, né? E então começo pontualmente às 23h15 e termino por volta de 15 para meia-noite. Não é necessário ficar até o final, mas se você puder ficar até o final, melhor, né? Ainda tem um tempo aí de 15 minutos depois que termina, né? Então meia-noite até meia-noite tem uma música tocando no final, termina 15 para meia-noite, tem mais 15 minutos. Nesses 15 minutos, você, se puder, não sair correndo para fazer alguma coisa, né? Se você esteja com muito sono, né? Tenta relaxar, deixa as coisas se integrarem, né? Boa parte das coisas que a gente comenta aqui são importantes, né? A gente toca muitos assuntos num período de tempo muito curtinho, e então é um tempo da própria Diksha e da Awareness Meditation trabalharem em você. Então a Awareness Meditation, ela é parte do encontro, ela não está fora do encontro, não. Eu só faço separado porque eu posso abrir para pessoas de outros países que não falam português participarem, uma vez que eu não falo nada, é só música tocando e energia sendo passada. Tá bom? Gratidão pelas perguntas maravilhosas. Namastê. Até daqui a pouquinho.